nosso canal mais uma vez, Sem Medo de Voar. Agradeço ao Cláudio Bezerra, que é o nosso produtor de vídeos, e a Emily Ritchie, que é a nossa produtora de conteúdo. Bom, hoje, atendendo sugestões de várias pessoas, nós vamos comentar como que o avião para na pista após o pouso. Primeira coisa, é feito um cálculo nos aviões modernos hoje, todos os aviões que operam no Brasil, Airbus, Boeing, aviões internacionais, tem um computador a bordo que você insere todos os dados ali e ele vai fazer o seguinte cálculo: a pista tem que ser suficiente para o avião parar em 60% ou 67%, dependendo da autoridade aeronáutica. A Europa é uma regra, Estados Unidos é outra, só para vocês terem uma ideia. E se tiver pista molhada ou com chuva, acrescenta mais 15%. Então, um exemplo, uma pista de 1.000 metros, o avião vai ter que parar no cálculo que vai ser feito pelos pilotos antes do pouso, em no máximo 670 metros, se estiver seca, ou 820, se estiver molhado. Então vai sobrar ainda mais 180 metros. Bom, os aviões modernos usam 3 sistemas para fazer este pouso e esta parada na pista. Primeiro, quando o avião toca na pista, tem umas tampas que se erguem em cima da asa, são chamados spoilers. Spoiler em inglês quer dizer destruir, né? Na verdade, destrói a sustentação da asa, porque a asa ainda está voando, o avião está aproximando ali a 180 km por hora ou mais, 250. Então aquela asa, quando toca no chão, ela está voando ainda, né? Tem muito ar, ele está voando. Então, ergue-se essas tampas. Vou dar um exemplo do Boeing 777, esse aqui, ó. São 7 painéis em cada asa. Aí ele vai destruir a sustentação da asa. O que vai acontecer? O peso do avião vai atuar sobre as rodas. E aí começa a frear das rodas. Por que tem que destruir a sustentação? Tem que ter o peso na roda, porque senão o sistema de freio ele evita que a roda trave. É que nem o que tem nos carros modernos hoje, né? Então ele tem que ter o peso na roda para poder frear. Então, são os spoilers que vão destruir a sustentação. Aí vai ter a atuação, todo o peso sobre a roda, sobre os pneus. Vai atuar os freios, que são 2 sistemas independentes hidráulicos, né? O sistema hidráulico opera um normal e o alternado, no caso do 777. E depois vai ser usado os reversíveis dos motores, que são um mecanismo, como se fosse uma tampa, que ele vai jogar, em vez de jogar o escape para trás, vai jogar para frente. Na verdade não é o escape. No 777 ele vai usar essa parte do motor aqui, a parte maior, que chama fan, né? Como se fosse fan, em inglês, ventilador. E ele então vai abrir uma superfície aqui e ele vai jogar todo esse ar que está entrando aqui para frente. Então vai ter isso que fala reverso, né? Vai reverter o fluxo do ar. Outra coisa muito importante, os aviões sempre pousam com vento de proa. O que é vento de proa? Imagina você num campo. O vento pode estar soprando na sua face ou nas suas costas. Então o avião, imagina que a face é o nariz do avião. Então o vento sempre tem que soprar, vai pousar contra o vento. Por quê? Porque ele ajuda na freagem, porque a velocidade do ar que o avião aproxima é menor. O avião tem que pensar que ele está sempre a asa boa em relação ao vento relativo. Então, quanto mais vento relativo tem, menor vai ser a velocidade no solo. Então, quando ele toca, imaginar um vento de cauda é a pior condição que tem. O avião vai estar mais veloz. Se tiver o vento soprando na face do avião, no caso é face, né, nariz, ele vai diminuir a freagem, né? Outra coisa que influencia também, vou dar um exemplo aqui de Congonhas, São Paulo. A pista aqui, num sentido, ela chama uphill em inglês. O que é uphill? É uma pista que sobe, né? Ela tem a cabeceira numa altura e a outra assim, como se fosse subindo, né? Como se fosse uma rua assim, que você sobe, né? Então, isso ajuda muito o avião. Quando você pousa e a pista sobe, né? Uphill. E ao contrário, quando o avião pousa, então em São Paulo tem uma pista, aqui em Congonhas, para quem mora aqui vai ser fácil de identificar, do Jabaquara em direção a Moema, a pista desce, então exige mais os freios. Então é muito importante, a torre de controle sempre controla isso, os aviões usarem a pista que está com vento de proa, nunca de cauda. Cauda só em situações excepcionais, que eu não vou abordar hoje. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês.
aqui está o cálculo, 60% a 67%, mais 15% com chuva. Primeiro vamos atuar os spoilers, eu já falei que destrói a sustentação na asa. Depois vai atuar os freios das rodas, que são 2 sistemas. E depois vai haver a atuação do reversível do motor. Só para título de informação, nos cálculos, o reversível do motor não é computado, é um a mais que você tem. Para performance só vai usar os spoilers e o freio das rodas. Então nesse computador que tem a bordo, tudo vai ser colocado lá, vai ser colocado a pista em uso, a condição dela está molhada, úmida ou seca, você vai colocar a temperatura, vai colocar a pressão e vai colocar o vento. Se o vento estiver fraco, é melhor não colocar. Ou até se você quiser fazer um cálculo mais conservativo, você coloca ali 5 nós de cauda, que dá aproximadamente 9 km de cauda, vai fazer um cálculo mais conservativo e vai sobrar mais pista, né? Observação, se você colocar todos esses dados aí e o computador não aceitar, ele vai aparecer em vermelho, dizendo que para aquela condição não é possível. Isso é usado, por exemplo, se você for operar num aeroporto que tem muitas pistas, como Chicago, Estados Unidos, Nova York, Amsterdã. Então você coloca que às vezes o órgão de controle pode acontecer, ele te dá uma pista, porque ele não sabe que o teu avião está pesado ou leve. Então, já aconteceu comigo. Um dia eu pousei nos Estados Unidos, em Dallas. O Dallas acho que são 8 pistas e o controlador deu a menor pista para nós. A sorte que o cálculo deu batendo no limite. Então, os pilotos prestam muita atenção nesse cálculo, colocar correto, para se o computador disser que não, ele vai ter que pedir outra pista para pousar. É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Agradeço a atenção. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado.